Esta é a parte um. Assista também a parte 2. Oi, Douglas. Oi, boa tarde. Boa, tudo bem? Bom dia, aliás, ainda, né? Aqui é bom dia, né? E aí é boa tarde, né? Então deve ser aí, o quê? 2 horas da tarde? Agora são 3 horas. 3 horas. 5 horas de diferença, né? Eu quero apenas dizer para as pessoas que estão nos assistindo agora, porque eu já estou gravando, né? Que você mora na Suíça já faz alguns anos e você nasceu onde? Foi em São Paulo, foi? Ou foi em São Isso. Paulo, né? Nasceu em São Paulo e hoje mora na Suíça e já deu aqui duas entrevistas no nosso canal. Uma faz um ano, a outra faz 2 anos. A primeira, você relatou eventos que aconteceram com você, sobrenaturais, algumas experiências, né, luminosas que aconteceram. E na segunda entrevista, você relatou mais um estado de espírito que você estava vivendo, bastante interessante, de muita luz, alegria, espontaneidade, né? Você até falou aí que terminou, foi tão grande essa sua espontaneidade, essa sua exuberância, que você terminou viralizando num vídeo aí na Suíça, né? Porque dançou durante um evento em frente a um carro da polícia. E gostaria até de ver depois esse vídeo, se for possível. Sim, eu vou te mandar o link Tem um TikTok que é um cara famoso, um músico daqui que postou. E também teve Uhum. outros canais regionais que saíram postando. Uhum. Mas o que é que você faz aí na Suíça? Você tem. Que atividade você exerce? Então, porque quando eu vim para a Suíça foi quando eu conheci meu ex-parceiro, então eu mudei da Alemanha para a Suíça, então eu comecei a trabalhar com o que eu já conhecia. Eu trabalhei na Uhum. Zara, que é a loja de roupas. Eu sou mais acostumado a trabalhar em loja de roupas, que eu, no Brasil também trabalhei muito, mas já fiz várias coisas, cabeleireiro, loja Com de vendas? informática. Na área de vendas, né? Isso também, também. Em São Paulo eu Uhum. trabalhava em fábricas, já fiz vários tipos de coisas diferentes. Sim. Então, eu comecei aqui a trabalhar. Eu também ainda não tinha muito uma certeza de que eu queria estudar profissionalmente e tal. Mas quando eu vim para cá, que todas as coisas começaram a acontecer espiritualmente, que, para mim, um grande foco da questão, quando eu conheci meu ex-parceiro, foi que eu sempre tive essa abertura para a espiritualidade. Meu irmão sempre conversava comigo algumas coisas sobre possessão. A questão era, possessão sempre foi uma coisa que eu ficava meio aquela coisa de dois corpos não ocupam o mesmo espaço. Tem aquela coisa assim meio, embora eu acreditasse em espíritos e essas coisas, mas eu ficava assim, possessão é uma coisa meio estranha. Uhum. E com esse meu parceiro, isso foi uma realidade. E não foi uma coisa que, por eu não acreditar em possessão, e eu conhecer a pessoa normal e saber como ela mudava e falava coisas que não. Ele já chegou a me falar coisas que não tinha como ele saber da minha vida, assim, que teria que ser. Então, assim, eu confirmei pelos meus próprios olhos, sem nenhuma prova científica, nem nada, eu vi ali. Eu não preciso que ninguém mais me comprove nada. Eu Uhum. vi, porque eu não acreditava, inclusive eu não acreditava, eu não botava muita fé nisso. Sim. Eu fazia piada de filmes como Exorcista e ficava rindo, falava, gente, isso é ridículo. Claro que os espíritos não Uhum. influenciam a gente tanto assim, né? Mas. E aí, com ele foi aquela coisa, ok, é real, os espíritos estão aí pegando o seu corpo e realmente aí estão depende. Agora não entra em caso de espíritos de luz ou de treva, a questão é mesmo se esse ocorrido, se realmente acontece a Sim. possessão. Uma Uhum. vez que eu comprovei isso, para mim, ok, outras pessoas recebem espíritos e ok, é uma coisa assim que agora eu tô esperto, né? Eu já tô mais ligado, eu acredito agora nisso, né? Aí começou a corona, começou toda a espiritualidade, os eventos começou a se intensificar, que foi no primeiro vídeo que eu falei, que aí eu relatei algumas coisas de infância e algumas coisas até mais ou menos a parte do corona, que foi algumas visões que eu tive da transição planetária, vários tipos de visões com naves ou com tsunamis. Foi. Eu tive, Visões do futuro, né? Apocalípticas. eu não falo mais visão do futuro, eu falo possibilidades, que são possibilidades que a gente não Sim. vê exatamente, a gente vê possibilidades do que É. pode acontecer, assim. Uhum. Eu acredito muito que se Deus está avisando, que se Deus ou a espiritualidade maior está avisando para todo mundo como está acontecendo agora, é porque algum motivo tem que ter, que se realmente não fosse entrar na linha do tempo, eles não estariam meio dizendo, colocando pânico nas pessoas à toa. Também tem essa lógica, mas é aquela coisa, eu tenho, inclusive eu até tirei uma carta agora, um pouco antes de a gente começar, e a carta se chama Esperança.
Então, assim, por mais que eu acredite que pode ser que as coisas na vida aqui estejam planejadas para acontecer uma terceira guerra mundial, seja o que for, eu ainda assim tenho aquela porcentagem de, quem sabe amanhã o mundo inteiro não acorda e tá todo mundo resolve entrar em paz. Então, Então eu sempre tenho aquela coisa de quem sabe, não é impossível, mas não é para onde estamos caminhando, porque ninguém fala de paz na Europa. Infelizmente o mundo está passando por um momento espantoso, né? De alguns líderes que estão arrastando seus países e seus cidadãos para a guerra, né? Para o conflito. Quando não é um conflito armado, é um conflito desarmado, mas é um conflito de ideias, que não, as pessoas ficam se degladiando, quando não fisicamente, mas mentalmente, energeticamente, né? O mundo está assim. A gente fica esperando que isso diminua, mas só está aumentando a tensão, aumentando. Ninguém sabe onde isso vai parar. Mas as guerras não são nenhuma novidade para a humanidade, porque a gente conhece guerra desde praticamente a humanidade. A humanidade. Nós estamos agora desaprendendo a usar a guerra como método de dominação, né, enfim, de ideologia. Nesse sentido. Então, e aí foi essa questão de eu ver que outras pessoas podem incorporar, e eu falei assim, ok. E aí foi até mais ou menos a parte da entrevista onde eu fui te falando, quando eu fui tendo algumas visões, algumas coisas, tal. Mas até então a gente não sabe o que vai acontecer. Então, no começo eu ainda ficava assim um pouco, nossa, você fica um pouco assim, né? Quem sabe, quem tem visões, ou fala de quem diferencia sonho de visão, sabe que uma visão é diferente de um sonho. Então, eu tive essas visões, essas coisas assim, e aí eu ficava assim, bom, não vou me preocupar muito com isso. E até então, e aí foi que assim, eu acabei me mudando de Zurique para Santo Galo, que foi até onde eu tirei a entrevista. Então, estava acontecendo ainda algumas coisas, mas luzes piscando, assim, algumas conexões, mas nada assim muito... Até que teve um dia que eu tirei um tarô perguntando a situação atual em relação à pessoa que eu estava naquele momento, como é que ia funcionar aquela parceria e tudo. E aí veio assim uma carta que era assim justamente um raio caindo, assim, que é a tempestade, né, que é alguma coisa assim. E aí eu ainda ri, né, quando eu falei assim, nossa, acho que o tarô hoje tá meio assim estranho, porque eu não acho que vai acontecer alguma coisa, porque nosso relacionamento tava muito sólido, muita confiança e tudo, tava assim muito, não tinha sinais de que poderia acontecer algo. Tava estável, né? Isso, não parecia que ia acontecer nada, algo assim, porque não era um relacionamento amoroso, inclusive era uma amizade, então assim, uma coisa muito, era mais baseado na amizade do que na ajuda, do que era um sentimento assim diferente, então não era um relacionamento tradicional, essa questão, um relacionamento mais amplo, em outros sentidos filosóficos. Mais profundo, né, de solidariedade, né? Isso, com parceria. ideias, trocando energias, realmente se ajudando. E até então, foi quando eu comentei também que eu tinha ido fui convidado para ir numa religião na Umbanda, que é perto lá de onde eu morava. E eu falei assim, por curiosidade eu vou, né? A mulher me viu dançando é uma ecstasy dance que eles chamam aqui. É tipo, é um grupo de pessoas, de DJs, que fazem festas, que é meio dança guiada. Você dança, toma água, assim, não pode ter álcool, nada assim. É só mais é algo assim meio espiritual e também guiado, bem interessante. E lá ela me chamou para ir. E quando eu fui, eu tinha recebido aquela vela que me falava que era Oxóssi. Até então não tinha muito, assim, conhecimento da Umbanda. Então, na hora ele falou assim, Oxóssi, eu fiquei assim... Eu só meio que gravei o nome, né? E aí teve as entidades, que foi o que eu já relatei também, eu fui nessa religião, e depois disso, meio que tudo mudou, que aí foi em 2023, que aí eu literalmente, agora, e para mim foi uma coisa assim que foi um pouco não difícil de aceitar, porque quando eu morava em Zurique, já um pouco antes, aceitar na questão que eu estou dizendo de possessão, né? Eu aceitava agora que as outras pessoas eram possuídas, mas eu sei, porque eu sempre estive em controle de mim mesmo, eu lembro das coisas que eu faço, porque quem incorpora, às vezes não sabe muito, assim, não está muito ligado à coisa. E uma vez o meu braço tinha se mexido para pegar uma tábua de cortar que eu nem sabia onde estava, numa porta que eu não sabia. E aquilo ali já me deu um sinal, assim, anos antes, porque eu sei que não fui eu que
mandei aquele comando pro meu braço. E aí, ok, foi aquele pensamento, né, ok, será que eu também... Mas ficou aquela coisa meio ali, né? E quando eu fiz esse pequeno ritual, acendi a vela, que eu fui numa cachoeirazinha e tal, que eu acendi, ali foi como você também... Eu já sempre tive um lado meio artístico, de ficar brincando de teatro com a minha prima quando eu era criança, aquela coisa assim, de criatividade, ficar brincando de ser professor. Eu já tinha essas mesmas coisas quando eu era criança. De tocar guitarra, violão, então eu já aprendi, então já fiz um pouco de teatro no Brasil, então aulas de teatro, então eu já fiz algumas coisas artísticas, mas aí você vai movendo até chegar na Suíça e acaba que você começa um curso ali e começa uma coisa ali e para, e se muda, porque eu já me mudei pelo menos umas 40 vezes na minha vida, seja da mesma cidade para uma outra cidade, seja, entendeu, de um país para o outro, mas você vai mudando pra caramba. Você é nômade, né? Eu tenho essa coisa, nome de cigano, eu falo cigano aqui, eu tenho essa coisa meio cigano, mas não planejada, é tudo assim, acontece, a gente sabe como é que o universo funciona. E aí, quando eu fiz o ritual e tudo, foi essa libertação desse espírito criativo, dessa coisa. Eu sempre gostei de dançar, eu já cheguei a estar estressado no serviço, estressado entre aspas, mas ir pro banheiro e começar a dançar música, e ficar um tempo dançando, depois voltar a trabalhar como se nada tivesse acontecido. eu gostava de fazer essas coisas às vezes quando eu tava, né? E, enfim. Só que depois que eu fiz esse ritual, digamos assim, na verdade eu já comecei a sentir coisas antes de eu pegar assim que eu peguei a vela, eu já comecei a sentir o espírito, algum tipo de, não o mesmo espírito que do Oxóssi, mas um outro tipo de espírito protegendo já a vela. Eu já comecei a sentir, e eu já me senti. Teve um momento que eu tava, dias antes eu pensei uns 3 dias se eu ia acender a vela ou não, né, como eu prometi à entidade. E quando no outro vídeo está mais relatado, então eu só vou dar um parecer rápido, né? Então, quando ele falou assim, você vai querer acender a vela ou não, eu falei assim, eu vou pensar, eu falei, né? Então, depois de 3 dias, eu meio que pensei e falei, tá bom. Aí pensei como que eu ia fazer em algum lugar de natureza. Eu já recebi algumas informações de como fazer e fui meio que fazendo também do meu jeito. E aquilo meio que libertou um lado artístico meu muito mais forte, assim, que eu tava meio que talvez mais adormecido. E nisso foi que eu falei, que eu ia pra rua, dançava, acontecia momentos de pessoa, né, eu acho que eu relatei isso, que eu tava andando na rua, momentos como eu tava dançando às vezes, pessoas, né, sabe como é que é, às vezes incomoda, às vezes não, vai depender, né, também muito, né, do outro, mas eu tava muito assim, seguro de mim mesmo e bem pouco preocupado com, eu não tava agredindo ninguém, eu não tava fazendo nada assim, né, então eu não estava muito assim preocupado, mas eu conseguia sentir o impacto do que as pessoas pensavam sobre mim. E às vezes se conformava das pessoas virem me falar exatamente, algum vizinho chegar e falar, nossa, né, como é que você, isso eu relatei no outro vídeo, como é que você tem tanta energia, né? Eu sabia que alguém estava pensando, eu sabia mais ou menos até qual era o vizinho. Eu estava sentindo os impactos, mas eu ao mesmo tempo, eu estava sendo eu mesmo, mas ao mesmo tempo eu estava recebendo muita influência forte de muitos tipos de espírito. Muitos tipos. Né? Eu já cheguei a ver algumas coisas, alguma coisa materializar, ou mesmo de sentir que não era muito eu meio que perder, literalmente. Porque é aquela coisa, se eu fiz alguma coisa e incorporado e eu não me lembro, e não né, eu esqueci, então como é que eu vou falar? Então, pelo que eu me lembro, pode ser que algumas coisas eu tenha dado, talvez, então... falado para alguém, porque tem muitas vezes que as pessoas chegam em mim e falam, você falou isso, isso e isso. Aí eu falo, não, ou então alguém fala, você me conta alguma coisa, eu falo, nossa, que interessante, quem que te contou isso? Aí eu falo, você que contou. E aí eu não lembro às vezes. E aí, e aí aconteceu, foi o quê? Foi mais ou menos, depois desse ritual, foi ali, eu acho que quando eu dei a entrevista para você, fazia talvez poucos dias que isso tinha acontecido, então tinha acontecido poucas coisas, algumas fenomenologias de natureza, que eu te falei, relatei em alguns outros vídeos, então são as coisas que tá mesmo no outro vídeo. E depois da nossa entrevista, continuou. Que aí foi, eu continuei dançando na rua, às vezes eu saía, fazia diferentes coisas. Às vezes eu tenho um lado assim meio ativista, então às vezes era por um lado também meio ativista, assim, eu fazia brincadeiras, mas apontando um pouco um lado meio crítico da sociedade que estamos convivendo agora, alguma coisa assim. Sim, e aí a situação ficou energeticamente tão forte que às vezes ele tinha que sair de casa porque eu dançava em casa. E aí vinha uma parte que foi aí assim, daqueles dias, mesmo quando eu dei a entrevista para você, teve uma coisa que eu não consegui falar. Não é que eu não consegui, eu decidi não falar, eu não tinha contado para ninguém esse acontecimento,
Porque foi algo que eu precisava entender melhor o porquê, até porque por ser essa pessoa, eu não me preocupo das pessoas pensar ao que é a relação da ego, alguma coisa assim, eu precisava entender mesmo o porquê essa pessoa, porque eu vou te explicar, você vai ver a situação. Então, assim, uma das coisas que eu não relatei já na outra entrevista foi que um desses dias que eu estava dançando na rua, eu simplesmente dançando e tal, eu fazia muitas vezes, eu acho, por exemplo, às vezes eu achava um brinquedo na rua que alguém jogava fora, que estava em perfeitas condições, aí eu pegava o brinquedo, ou eu levava para casa para tentar arrumar e dar para alguém, ou eu tentava fazer alguma coisa assim. Eu gostava de fazer muito, pegar coisas na rua e dar uma, eu gosto muito assim, recycling, de reciclar e mudar e renovar, eu gosto muito disso. E aqui na Suíça tem muito disso, as pessoas colocarem muitas coisas muito boas assim fora, então eu gosto, eu não estou na minha casa, mas meu apartamento, quando eu mudei para lá, eu decidi montar ele todo com móveis que eu ia achar na rua ou de uma loja de segunda mão que você compra nessa loja e eles apoiam alcoólatras, assim, se doam os seus móveis nessa loja, e as pessoas que compram, eles doam esse dinheiro para ajudar essas instituições. E é muito legal também. Então eu quis fazer a minha casa toda nesse meio que não comprar coisas novas. Então, foi essa também a ideia. E aí, sim, mas só voltando. E aí, eu estava andando na cidade e dançando e pegando os brinquedos e tal. Eu só sei que eu cheguei num parque e tinha umas crianças que me falaram claramente: você tem que ir lá para cima, porque até então eu estava andando na cidade, passeando, eu às vezes eu ia no cemitério, dar uma olhada assim, enfim. E eu tenho certeza que algumas crianças me disseram: você tem que subir lá para cima, que aí subindo lá para cima era mais ou menos perto de onde eu tinha feito o ritual, mas também você vai subir, né, tem umas colinas, lá para cima tem algumas lojinhas, algumas coisas, é bem perto da cidade. Aí eu subi, continuei subindo. Quando eu cheguei nessa parte bem né, de cima da colina, eu geralmente eu não vou naquela, tem uma padaria que ela fica bem assim no começo, e eu acho que eu fui naquela padaria acho que uma vez só e acompanhado, só para comprar alguma coisa assim. Eu raramente compro café na rua porque eu morava muito perto. E aí por alguma coisa me fez entrar lá. Eu não queria comprar nada. Foi uma coisa assim, eu só entrei. Eu só saí entrando na padaria. Quando eu entrei, eu olhei para o meu lado esquerdo e eu vi uma revista que tava com a cara da Rainha Elizabeth. Sabe essas revistas que você vê nas lojas, normal, de casos famosos? Tava ali, uma das revistas. Eu lembro de olhar de lado assim e ver só a capa e saber que tá ali as atendentes e tal, porque o meu olho ele não chegou a levantar muito. Eu fiz uma olhada meio de canto de olho. E nisso, do meu lado, eu dei essa olhada rápida para a revista e quando eu olhei pro lado direito, eu vi uma mesa longa, cheia de homens vestidos de terno preto. Cheio de homens vestidos de preto. E com a minha visão ainda meio olhando para baixo, mas eu sabia que no canto da padaria tinha também uma mulher sentada, sozinha, comendo de lado, assim. Eu estava vendo ela de lado. Nisso, quando eu entrei na padaria, foi esse momento de olhar para a revista, andar um pouquinho para o lado, né, durante as mesas, até eu ver mais ou menos aqueles montes, não era monte, digamos que era uma mesa longa e tinha, vamos dizer, ali uns 6 caras de preto de um lado e 6 caras de preto de um outro. Não era 3, era meio que 6, era algo assim, porque eu não contei, só sei que era mais do que 3, pelo menos, de cada lado. E meio que mais ou menos, acho que foi 2 ou 3 me olharam assim, um chegou a fazer assim e 2 meio que levantaram um pouco o rosto para me olhar. E nisso eu continuei andando até essa senhora. Quando eu cheguei nessa senhora, eu abaixei, meio que sentei meio que no chão. E quando eu olhei para ela, assim, eu não sei em qual momento que eu percebi quem que era essa senhora, mas eu só sei que quando eu estava sentado no chão, eu sabia de quem se tratava. Era justamente a Rainha Elizabeth. Era justamente a visão da Rainha Elizabeth. Era uma senhora sentada ali e falou isso para mim. E aí ela pegou e assim que eu sentei no chão, ela falou em alemão comigo. Ela só falou gehen Sie bitte, que é em alemão uma forma formal de falar com as pessoas. Por favor, se levante ou por favor vá. E eu levantei e simplesmente saí andando e
fui pela porta e passei. Quando eu saí quando eu saí da padaria, não foi aquela sensação de encontrei a rainha ou encontrei alguém importante do estado, até porque eu já fui para a Inglaterra, eu já fui na frente do castelo de Buckingham, mas só pela questão turística mesmo, porque você vai para Londres, como é perto, você acaba indo na frente do palácio, dá uma olhada pela questão, mas eu nunca fui nem de ver revistas da família real. Eu tinha 6 anos, eu lembro exatamente o dia em que a Lady Di morreu. Essa era a única conexão que eu teria com a família real, assim, de eu gostar de alguma coisa em relação a eles, seria justamente a Diane, porque no dia que ela morreu, eu lembro que teve uma sensação, um peso energético no mundo. A Diana e o Ayrton Senna foram dias da minha infância que eu lembro do peso energético que essas pessoas uma comoção grande, né? Isso, Houve uma comoção. Isso, e eu quando era criança eu senti isso, né? Eu tinha 6 anos mais ou menos quando a Diana morreu, e logo depois foi o Ayrton Senna também, então foi bem assim. E só isso, assim, a admiração pela Lady Di, e não tanto por ela, mas pelas coisas admiráveis que ela fez. Ela usou toda a atenção que ela teve para poder ajudar muitas coisas, enfim, quem conhece a história sabe. Então, para mim, eu saí da padaria, para mim foi só bom, vi a rainha aqui, eu nem não me perguntei muito, agora eu poderia dizer, eu não sei se eu entrei em alguma dimensão, eu não sei se eu vi alguma coisa além. O que eu posso dizer foi isso exatamente o que os meus olhos viram e o que eu vi. Eu não posso nem dizer nada se foi real, porque eu não toquei em ninguém. Eu não posso nem dizer se estava ali realmente, entendeu? Porque teve coisas que aconteciam que eu tirava foto para poder saber se a câmera também estava pegando o que eu estava vendo. Então, teve de fazer muito isso. Mas naquele momento foi só, eu também acabei de ver ela, não foi nada especial, assim, foi algo que eu não fiquei me perguntando muito por que isso aconteceu. Né, aquela coisa, vou ficar quieto, não vou falar nada, porque eu não sei ainda, vamos... Até que... E aí o que aconteceu? Esse momento aconteceu, continuou em Santo Galo, na cidade que eu estava, algumas coisas, até que ficou muito intenso. E eu tive que mudar de apartamento, que aí eu fui morar... Na verdade, eu fui passar uns dias na casa de um amigo meu, na Lucerna, que é a Suíça Central. Eu morava meio que no norte da Suíça, aí eu fui meio que para a Suíça Central de novo. E eu já tinha passado a morar naquela cidade, mais ou menos, também. Essa cidade, ela meio que sempre me puxa. Inclusive, acho que a primeira entrevista foi nessa cidade. Eu voltei para a cidade em que eu fiz a primeira entrevista com você, como se essa cidade me puxasse. Sim. E aí, quando eu já estava morando para cá, eu passei... Daí eu mudei de lá... primeiro vim para cá passar uns dias para Luciana passar uns dias na casa do meu amigo, e aí acabou que eu acabei decidindo morar lá do nada, acabei arrumando um emprego numa fábrica de chocolate, e eu falei, bom, vou morar aqui e vou deixar a outra casa, eu não preciso estar lá, eu não preciso ficar lá fisicamente, então eu vou mudar para cá, vou arrumar um apartamento aqui e vou ficar por aqui, porque estava acontecendo muitas coisas, assim, muitas coisas. Eu vou dar só daqui a pouco uma relatada em dezembro, mas porque eu estava acontecendo, por mais que parecia, eu estava dançando e estava assim, acontecia coisas de às vezes dançar, ou de às vezes, por exemplo, uma criança que estava andando, eu estava andando na rua com um amigo e uma criança quebrou um biscoito, ela ia reclamar para a mãe, eu acho até que eu relatei isso no outro vídeo, quebrou o biscoito, sabe quando a criança meio que reclama? Eu passei, olhei, peguei o biscoito, comi. A criança me olhou com uma cara de assustada, tipo, roubou meu biscoito. A criança, tô reclamando que meu biscoito quebra. Ainda vem um ladrão, ainda rouba metade. Você pegou metade da mão dele, foi? Isso. Pessoas que eu nem conheço, eu tava andando na rua. Foram momentos que eu chamo de momentos meio mágicos, eu não sei. Porque foi assim, a criança, eu passando na rua normal, e a criança na frente do mercado com a mãe, a criança chorando porque a bolacha quebrou e ela queria uma bolacha não quebrada, a bolacha inteira. Sim. E aí eu passo, rapidamente eu analiso aquela situação e eu tomo da mão da criança uma bolacha. Eu tomei dela. E comeu. e comi provocando ela. Sabe quando você come assim, provocando a criança? Sim. A mãe me olhou e olhou pra criança. E a mãe soltou uma gargalhada enorme, assim. Todo mundo ficou olhando depois. Que a mãe... né? E eu saí andando, não teve nem oi nem nada. Só saí andando como se fosse algo assim. Aconteceu muitas coisas assim. Eu me interagir com as pessoas. Sim. Coisas assim, mas também teve os, eu vou chamar de ataques espirituais, que também foram, a gente sabe como é, assim, diversos, que, não que os ataques não mereçam reconhecimento e que eu não poderia dizer aqui algumas coisas como, são coisas normais da espiritualidade, alguém te jogar uma energia negativa, algum vizinho te xingar, e eu estava também num momento muito assim.
por exemplo, eu dançava às vezes no balcão, e às vezes um vizinho, eu tava dançando e cantando ali, um brasileiro, quem conhece brasileiro sabe como a gente é. E nem, eu tinha um certo senso de não incomodar os outros, mas música aqui não pode a partir das 10. Eu ouvia música, por exemplo, 2 horas da tarde, num volume que às vezes o meu vizinho lá embaixo ouvia. Na Suíça não é normal ser assim, mas eu às vezes fazia. Para as pessoas entenderem, o balcão aí é varanda, né? Você chama de balcão, é varanda, né? Eu sempre confundo com varanda, mas assim, a varanda, a varandazinha. Uhum. E o vizinho me pega e fala: ei, você tá doente? Eu não tive que pensar, eu só meio que respondi para ele: eu tô feliz, você que parece estar doente. Então eu dava respostas, eu às vezes dava respostas bem diretas, e aí ele me xingou em um idioma que é balcanês, só que eu sei o xingamento, né? Bitch com madre. E aí aí ele falou: seu bitch com madre. Eu falei assim: bitch com madre, você que tá falando? Mas é engraçado essa nossa sociedade, né? Ela não aceita certos gestos espontâneos, e eu acho isso legal em você, porque você tem isso, né? De tomar o biscoito da criança, brincar, dançar, falar com uma pessoa desconhecida na rua, dançar na varanda, aí acham que você é louco, que você está doente. Na verdade, você está vivendo a espontaneidade, né? Isso foi, por exemplo, isso foi um vizinho. Uma outra vizinha, que é a que eu falei, que ficava pensando, como que esse menino tem tanta energia? Que ela ficava, a casa dela era na frente da minha, então ela me viu o tempo inteiro dançando no apartamento, ou limpando, ou dançando, ou saindo para ir pra natureza. Eu quase não dormia às vezes eu esquecia de comer. Então eu ficava assim, né, muito agitado, fazendo muita coisa. E já com ela, teve um dia que eu fui conversar com essa vizinha, ela foi super simpática, super agradável, falando sobre o corona, como as pessoas estavam muito exagerando. Ela é uma senhora de idade, falando que nem ela nem o marido dela não foram tomar vacina, eles super saudáveis, não. Então, assim, foi uma outra perspectiva. Eu não estou falando de vacina ser bom ou ruim, eu estou falando da perspectiva das pessoas que não se adequaram ao padrão do que estavam exigindo e sobreviveram também. Também sobreviveram. Então, assim, foi muito interessante. Não foi feedbacks muito negativos, mas sempre vai ter aqueles ataquezinhos ali, aquelas que eu não vou dizer que é ruim. Eu vou dizer que os nossos demônios internos, os nossos inimigos, eles são os nossos maiores motivadores. Eles estão ali nos motivando e eles até querem o nosso bem, quer que a gente vá até rápido. Instigando, né? Instigando. Isso, tá nos instigando a você. Sim, às vezes até nos mostrando a nossa sombra. Então, tem muito assim, eu procuro não julgar muito. E aí, assim, junto com toda essa criança interior, também veio as minhas sombras, muitas coisas das minhas sombras vieram à tona. Que aí também, o que eu fiz? Motivos irrelevantes de eu ter tido discussões com algumas pessoas da minha família, assim, por exemplo, com meu irmão ou com a minha mãe, como, por exemplo, eu não sei se cheguei a relatar que com o meu irmão, por exemplo, a gente teve uma discussão boba, e aí paramos de se falar, e nós temos uma conexão muito grande de espiritualidade, também de conversar sobre muitas coisas, e depois foi como se a gente nunca mais fosse se falar, foi assim, meio que talvez meio até que dos dois lados. Mas para resumir a história, a gente voltou a se falar, eu fui visitar ele recentemente, ele mora aqui na Alemanha, ele mora na Alemanha, então quando a gente voltou, eu sempre senti que ele me escondia alguma coisa. E numa conversa, eu já sentia que depois que a gente voltou a conversar, ele estava sendo mais sincero comigo, por si só. Ele estava falando, porque eu sentia que às vezes ele não era sincero comigo, ele não estava sendo verdadeiro, isso me impedia um pouco de ter uma relação ainda mais profunda com ele, mesmo ele sendo meu irmão de sangue. E quando eu fui visitar ele, eu falei mais uma vez, né? Falei, eu desde criança, e não é o de agora, desde criança eu sinto que tem algo entre nós que você não me fala. E aí ele comentou de uma história que uma tia minha às vezes me deu um brinquedo que, do jeito que ela deu, pareceu que ela estava fazendo ciúmes para ele, isso meio que deixou ele traumatizado. Então, assim, isso meio que deixou fazia sempre ele fazer meio que como se ele estivesse escondendo algo de mim, assim, fazendo. Então, assim, isso foi uma cura também que a gente teve, que se não fosse essa discussão que a gente teve, discussão não, que a gente chegou a discutir, foi aquela coisa assim, também no caso eu gostaria de falar com você, foi aquela coisa bem assim rápida, pelo menos. E agora ele tá mais sincero, mudou a nossa relação, tá muito mais como se coisas tivessem saído, por isso que eu falo, o motivo da briga é menos importante, o resultado depois desse tempo sem se falar, ele também aprendeu, cada um teve suas lições, então teve muito amadurecimento, assim, e ele foi só uma pessoa, ele e a minha mãe teve algumas coisas assim mais de revelador, assim, de depois voltar melhor, assim. Então, foi isso. Foi a criança interior, esse meu lado artístico, tudo meio que vindo à tona. E aí teve coisas que, por exemplo, eu comecei a sentir uma conexão muito forte com o meu lado artístico, mas num sentido
também de me conectar com alguns tipos de artistas que estão aqui encarnados e não encarnados. Eu não sei porquê, mas de repente, eu não era uma pessoa de ouvir tanto assim música brasileira, como, ainda mais da minha infância, como Tim Maia. Eu até gosto, tal, mas eu não ouvia mais. Fazia anos que eu não. Então, de repente, eu me conectei muito com tudo isso e eu comecei a. Sabe quando de repente me veio uma música, me vinha às vezes uma música do Tim Maia, e de repente eu começava a dançar e cantar em casa, e eu começava como se eu estivesse realmente, praticamente imitando o Tim Maia, ou alguma coisa muito assim, e vi uma conexão muito forte. Não era só com ele, com outros. E também com a Beyoncé, por algum motivo religioso, de alguma entidade, eu não sei. Foram, assim, conexões com alguns tipos de famosos que eu não tinha antes. Eu nunca fui, tipo, ser muito fã de famoso, comprar camisetas, essas coisas. Uma vez você me falou de Elvis Presley também, sim? Isso, e foi com isso tudo também. E a conexão também. Só que, assim, conexão com a Beyoncé era de um tipo. A conexão com não foram muitas pessoas, mas foram algumas. Essa com o Tim Maia era um outro tipo. Essa com o Elvis Presley é uma coisa que eu... bem, assim, ainda complicada. Mas uma conexão com o Elvis Presley é uma coisa muito, assim, mais diferente das outras. É uma conexão diferente. Mas que eu ainda não obtive as respostas que eu preciso para poder entender melhor as coisas, para poder falar um fato. Mesmo que eu saiba que ninguém vai estar me julgando e que é só o que eu não pode não ser o mundo real. É só o meu universo, mas ainda assim tem coisas que a gente precisa ter um pouco mais de certeza e estar um pouco mais seguro do que você vai estar falando. Mas com a conexão com o Elvis foi muito forte também. Assim, são pessoas, assim, por exemplo, tem uma pessoa só que eu poderia dizer que eu já cheguei a ser um fã dessa pessoa, que é a Gisele Bündchen. Eu não sei o porquê, mas desde que eu vi a foto dela numa revista uma vez, quando eu tinha 14 anos, imediatamente eu senti uma força, uma energia, e às vezes eu vi algumas entrevistas dela, alguma coisa, e era como se a Gisele tivesse uma energia que estivesse até me alimentando, me dando forças, inclusive. Nunca entendi o porquê dessa conexão com ela, e geralmente eu não sou aquela pessoa de seguir famoso, de querer tirar fotos, essas coisas. Sou bem assim, eu dou espaço para as pessoas, não ficaria desesperado quando eu ver alguém famoso. Então, assim, mas a única pessoa que eu gostaria de ser. Então, teve também a conexão, por exemplo, com a Gisele. Eu já cheguei a ter sonhos, por exemplo, como se fossem naves com a Gisele. É uma coisa muito estranha. Então, tem alguma coisa estranha relacionada a isso, assim, com a Gisele desde a minha infância, inclusive. O Elvis Presley, por exemplo, foi algo muito louco, assim, aí, de repente, eu percebi que quase todas as músicas, não quase, mas muitas músicas do Elvis eu gosto. Eu fui procurar muito da vida dele, teve uma coisa muito forte, uma coisa, assim, muito forte. Muitas coisas, assim, muito fortes. Mas são coisas ainda muito, assim, profundas, assim, que eu ainda teria que trabalhar muito e analisar ainda muito. Para poder abrir. O que eu posso dizer é que a conexão com o Elvis foi muito forte. Muito forte mesmo. E sim. E aí foi essa visão da rainha, essas conexões, essas briguinhas que foram acontecendo depois da entrevista que eu te dei, que foi ainda... 2022 foi depois também vários amigos... E aí, assim, por alguns amigos que aí eu fui vendo também que... Eu vou falar uma coisa, assim, no sentido de... Quando você realmente... Por eu, de repente, ter mudado nada, as pessoas que me conheciam, eles perceberam que tinha algo comigo acontecendo, e alguns estavam vendo até a minha aura, ouviam até alguma coisa sobrenatural acontecendo comigo mesmo. Aconteceu também de alguns amigos meus não se mostrarem, não me apoiarem como você espera que um amigo seu vai te apoiar. E aí, mesmo que a minha intuição sempre soubesse quem foi aquele tipo de amigo, que são amigos meus do tempo do Brasil, de que eu morava no Brasil, que eu trouxe da minha infância, de escola. Então, assim, são pessoas que eu considerava bastante. E as pessoas agem com você de uma forma em que você percebe que a pessoa realmente, praticamente, quer te sabotar. E eu sempre... não que eu não soubesse, não que só que eu meio que ignorava. Mas aí eu decidi cortar contatos com muitas pessoas. Muitas pessoas. Eu literalmente me isolei completo, que aí foi 2022. O 2 veio... E eu vi que também foi para muitas pessoas no mundo todo, não foi algo que só aconteceu comigo, foi muitas pessoas tendo múltiplos eventos parecidos, como a gente vê no canal. E aí, 2022 foi aquele isolamento. Quando chegou mais ou menos aí que eu ia falar de dezembro, que aí em dezembro eu comecei a ter alguns tipos de... Porque eu não estava tendo muitos feedbacks quando eu dormia, era mais acordado mesmo, eu via coisas acordadas, mas dormindo eu nem sonhava nada. E quando chegou em dezembro, tava tão assim... Aí eu acabei mudando depois de emprego de novo, aí mudei... Quando eu fui para aquela cidade morar com um amigo
por uns dias, acabei arrumando esse emprego na fábrica de chocolate. Depois saí da fábrica de chocolate, eu não conseguia ficar muito trabalhando. Eu trabalhei, mas eu demorei. Agora eu trabalho num hotel, mas eu demorei para poder chegar nesse hotel e decidir e conseguir ficar nesse emprego uns 4 ou 5 serviços, porque eu nem conseguia trabalhar direito. Às vezes eu não conseguia nem dormir. E eu dormia, às vezes, eu tinha alguns tipos de lutas espirituais com os magos espirituais, e acontecia coisas. Então, era eu dormindo e tinha acontecer coisa, eu acordava, tinha que enfrentar toda a realidade, tudo que estava acontecendo, aquele furacão de coisas. Eu sabia que a espiritualidade estava comigo, mas em algum momento eu tive que enfrentar isso sozinho. Eu passei alguns dias, inclusive, até acampando também. Foi umas 2 semanas que eu decidi ficar sem nenhum tipo de casa, que eu literalmente precisei sair até literalmente do assim, eu não me descadastrei do país, não fiz nada assim, mas eu literalmente fui morar acampando, meio não que na rua, mas na floresta. Eu fui morar uns dias na floresta, depois acampei mais uns dias, foi quase umas 2 semanas. Aí em uma semana eu consegui um emprego e depois de novo um apartamento que eu decidi morar por um tempo nesse apartamento, que é o que eu estou inclusive até agora. Então tava com todas essas coisas até dezembro. E aí, inclusive, também quando eu mudei para esse apartamento, eu achei que eu ia fazer a passagem, porque assim que eu mudei para lá, eu comecei a sentir. A minha intuição me falava assim, ou eu pensava assim, gente, eu vou morrer aqui, um infarto do coração, e ninguém vai me achar aqui por um mês. Eu vou ficar aqui um mês morto, porque eu tinha cortado contato com muitas pessoas, quase não estava escrevendo ninguém, as pessoas sabiam que tinha pessoas tendo sonhos comigo, mas eles não sabiam o que estava acontecendo, porque eu também, eles nem... Então, assim, enfim, tava muitas coisas loucas, mas ninguém também tava me mandando muita mensagem. Eu tava ali meio isolado. E eu pensava, será mesmo que eu vou morrer agora? Faria muito sentido depois dessa loucura que eu vivenciei, que até a rainha eu vi, mas que porra louca, não sei o que. Eu ficava assim, ué, e realmente, assim, ou você sai dessa com a psiquiatria, ou você sai dessa 1000 vezes mais forte. Porque você não foi, assim, uma coisa fácil e incrível, assim. Não foi realmente intenso. Foi algo que eu nunca vivenciei, algo tão intenso. E até então, aí um belo dia eu conversei com a tailandesa e ela vê espíritos, né? Ela tem também essa espiritualidade, essas coisas. E aí ela me falou que a última pessoa que morou no apartamento morreu com um ataque do coração. Ele ficou 1 mês lá, até a imobiliária ir lá achar o cara, porque também meio que não tinha família, Nossa, não sei. que interessante, né? E não é aí à toa que você sentiu isso, né? Eu tinha uma relação com algo. Eu achei que eu ia fazer a passagem. Eu falei, faz todo sentido. Vivi toda essa loucura. Foi só mesmo dar um último goodbye para esse pessoal aqui que é meio desanimado, meio depressivo. Vamos depois. Faria todo sentido. Depois eu vou desencarnar, ok, faz sentido. E aí depois quando ela falou, eu falei, ok, só que eu não sei se eu fico feliz ou se eu fico triste. Sabe que eu fico triste ou feliz que eu não vou desencarnar? Agora fica dúvida. E aí, quer dizer que aconteceu com ele exatamente o que você estava imaginando que ia acontecer com você. E aí assim, e depois dele morrer, e aí a imobiliária limpou o apartamento, toda aquela limpeza e tudo. E aí a minha vizinha me falou que 2, 3 pessoas foram morar lá, mas não conseguiram. Acontecia coisas estranhas lá. E ela falava que ela via ainda ele lá. Ela via. Aí eu ainda comentei com uma tia minha uma vez, né, que falou assim, olha, eu não sei se quando eu cheguei aqui ele estava nesse apartamento, mas eu acho que é mais capaz de eu assustar os espíritos com as minhas loucuras do que eles me assustar. Porque eu não vou a lugar algum. Ele tem que ir para um lugar espiritual. Esse apartamento não é mais dele, assim. Ele não tá nem pagando o aluguel. Então, assim, aí eu ainda comentei com a minha vizinha, com a minha tia, né? Ó, eu acho que a essas alturas ele já se encaminhou já. Porque... Aí minha vizinha também falou que não sentia mais a presença dele, assim. Talvez ele tivesse lá alguns dias quando eu cheguei. Mas depois a espiritualidade... Minha casa parece uma estação de trem, às vezes. Você nunca tá só. E aí sim, aí foi esse final de ano, foi bem assim intenso, aí brigas no mundo espiritual. Eu vou não falar de brigas, vou falar mais desfazendo magias mesmo, desfazendo coisa, muita coisa. Não era nem questão de briga mesmo, era questão de desfazer muita coisa. E aí, por exemplo, um dos sonhos que eu tive, eu estava nos sonhos, né? Uma dessas vivências que eu tive, eu estava como se fosse numa igreja, só para vocês entenderem mais na questão que eu falo de um mago, de uma desfazer. Eu estava numa igreja que até parecia ser até a igreja da cidade onde eu moro, mas não sei se era essa igreja.
numa dessas igrejas que eu ia, às vezes eu ia em muitas igrejas, e numa dessas igrejas tinha como se fosse um mago lá, sabe aqueles estilo cheio de cruzes, não só cruz, mas vários tipos de símbolos, e ouro, uma coisa assim, eu não lembro exatamente se o rosto dele era como se fosse uma caveira, mas assim, sabe aqueles magos assim, cheio de coisas mesmo, aqueles magos assim, cheio de, não um mago assim, meio, vamos dizer, perrapado, mas um mago assim, já cheio de coisa assim, e eu só sei que eu meio que jogava como se fosse dentro da garganta dele, como se fosse uma pedra, de um rubi, alguma pedra assim, nesse sentido, talvez algo assim. E quando eu colocava, eu sentia que eu via ele como se desfazendo, como se toda aquela coisa se desfazendo. Eu ainda via a armadura, as coisas, mas meio que se desfez alguma coisa ali. Era coisas assim. Esse ainda era, no momento ali, claro que eu agora falando, não pareceu ser nenhum momento tenso. Mas provavelmente pode ter sido um momento tenso, um momento ali de algo sério que eu estava fazendo. Só que ao mesmo tempo estava fazendo várias outras coisas mesmo eu acordado. Eu não mal conseguia trabalhar e eu, às vezes, né, não mal conseguia assim, eu levantava e ia, mas eu estava no trabalho assim, em outro mundo, assim, eu estava mais pensando em outras coisas, mas eu conseguia, né, trabalhar, fazer as coisinhas, empacotar os chocolates ou fazer algo assim. Isso. Chegou 2023, aí chegou 2023, aí eu falei assim, bom, provavelmente, realmente não vou desencarnar agora, não vai ser algo meio assim. Aí, para resumir, 2023 foi um ano mais assim, bem mais tirando o tempo para mim, onde eu passei o ano praticamente reservado ali, me reorganizando, repensando tudo que aconteceu, porque foi como eu disse, depois de tudo que isso acontece, ou você enlouquece de vez, porque é muito forte, não é algo assim, ou você dá um jeito de você se levantar, porque no meu caso, eu não tive ali, digamos, um espírito ali me falando isso ou aquilo. Eu estava ali passando pelas experiências ali como se fosse ali, uma prova assim, até porque eu precisei meio que aceitar até o fato de eu incorporar. Talvez também teve muito disso, eu conseguia ser. Isso talvez um dos motivos por isso, teve vários motivos. Por exemplo, uma das coisas boas de toda essa loucura que aconteceu é que um dos medos que a humanidade mais tem é de, né, falam que é de morrer ou de falar em público. O medo, por exemplo, de falar em público, eu perdi, assim, eu praticamente não sei exatamente. Eu não tenho mais esse tipo de medo, assim, eu já estou mais descarado. E eu já fui muito tímido na minha infância, então para mim é como se fosse uma vitória mesmo. E uma das coisas, né, porque como eu falei, essa conexão com o Elvis não era só uma conexão, eu sentia uma coisa muito forte, eu sentia uma energia do Elvis muito forte em mim. Então isso me dava muita coisa, assim, é como a Gisele, não é só me inspirar na Gisele na moda, é uma outra coisa mais profunda. E 2023 foi aí meio que foi como se começasse a acalmar, eu comecei a me reorganizar, ver o que eu ia fazer da vida. Aí foi aquela coisa de calmaria mesmo. Eu quase não me abri para fazer novas amizades, eu procurei. Aí, como eu falei, comecei a me organizar um pouquinho de serviço. Achei uma empresa que o hotel que eu trabalho, talvez, acho que tem até em São Paulo, é o Redson, que é um hotel que ele pro meio ambiente, ele ajuda o meio ambiente, economiza plástico. Então, você pelo menos está trabalhando com uma companhia que está fazendo alguma coisa boa pelo planeta, então se sente um pouco mais aliviado, então foi mais, energeticamente trabalhar lá também foi mais fácil para mim. Então consegui ir levando, e aí assim, aí foi meio que diminuindo, eu começava a dançar menos na rua, fazer menos circo, menos coisa, e foi meio que voltando, e aí eu achei que em 2023 fosse talvez acontecer alguma outra coisa, assim, nem que às vezes fosse um espírito chegar em mim e falar alguma coisa, um espírito de luz falar alguma coisa, ou alguma coisa assim, mas foi mais uma coisa assim, para mim, de recuperação mesmo. Tinha um tempo para mim de meio que me recuperar, por muita coisa, me reorganizar também, aí a questão de trabalho, de aí voltar praticamente ao sistema, vamos dizer assim. Voltar a ter um trabalho, voltar a ter uma rotina mais específica ali. Não trabalho 100%, trabalho menos horas do que o normal, que é o meu limite mesmo. Mas ainda assim, trabalho mais ainda do que eu gostaria. Mas é um trabalho que eu ainda gosto de ir tudo. É porque eu estou fazendo paralelamente, eu ainda estou estudando as medicinas naturais. Então, assim, é toda aquela coisa paralela que eu ainda estou fazendo, mas tem aonde você vai ter que tirar. Porque, por exemplo, eu jogo tarô.
Mas eu não gosto de jogar tarô por dinheiro. Eu gosto de jogar para os meus amigos e para mim é poder aprender e treinar minha intuição. Não é uma coisa financeira, não estou tirando dinheiro disso. Quando eu faço massagem, ainda é aprendendo, assim, não é... Eu já cheguei a fazer massagem por dinheiro, mas eram outras situações. Agora eu quero mais treinar. Então, assim, eu preciso de uma outra fonte mais... menos assim que eu vou tirar do meu trabalho espiritual, né? Essa questão. Então, 2023 foi essa reestabilidade, se reorganizar. Se eu lembrar alguma coisa de 2023 que mais importante, eu vou comentar. Eu quero só entrar agora, a não ser que você queira fazer alguma pergunta já de agora, porque agora eu vou entrar um pouco nesse ano, que 2023 foi basicamente, aconteceu algumas coisas assim, mas mais, que talvez eu lembre, se for alguma coisa importante eu vou lembrar. Eu gostaria só de falar sobre aquela fase, né, que você falou que quando você foi se encaminhando para aquela padaria, né, que você viu uma mulher, que você viu como sendo a Rainha Elizabeth ali na padaria, umas crianças disseram para você que você tinha que ir lá para aquela... Sim. Para aquela subir ali. Crianças, e não era nem... As crianças ainda estavam, digamos, ainda uns 10 minutos da onde eu teria que ir. Eu teria que ainda subir uma boa parte, ainda mais. E por que será que elas falaram isso? Espontaneamente elas falaram com você? Elas estavam brincando, eram crianças de aproximadamente, eu diria 5 anos, 5 a 6, no máximo 6 anos, no máximo 6 anos. Você acha que elas foram inspiradas? Não sei. A única coisa que eu sei é que eu olhei para essas crianças, elas estavam brincando e eu nem sei nem porque eu olhei, eu soube que eu olhei assim. E as crianças, você tem que subir lá para cima. Falaram em alemão mesmo, mas você tem que subir lá, você tem que ir lá para cima. E até então eu estava dançando pela cidade, digamos que eu não tinha plano de ir para lugar nenhum, de ir lá para cima. Eu só ia talvez ir para, não sei, talvez eu ia ir para casa. Mas quando eles falaram, aí eu subi. Sim. E com relação à mulher, você disse que ela parecia a Rainha Elizabeth, na hora você não entendeu, mas se não me engano, foi pouco tempo antes dela falecer, foi isso? Isso. Que aí acho que foi o que eu não contei. Que aí foi a parte da onde eu comecei a contar desse acontecimento. Quando eu mudei para essa outra cidade, eu ainda estava, acho que eu estava acampando nessa época. Eu só sei que eu olhei no YouTube e vi, a rainha morreu, né, a Rainha Elizabeth. Aí eu olhei assim, eu falei, nossa, que estranho. Aí que me caiu a ficha de que eu tinha visto, pelo menos essa mulher pareceu ser ela. Eu não olhei fixamente pro rosto dela, porque eu vi ela de lado, mas era, assim, mesmo se não fosse ela, ou mesmo que mesmo não ela, essa presença desses outros homens de preto sentados foi muito estranho também. Eu não sei o que esses homens também todos de preto, digamos, não sei. Meu irmão, por exemplo, fala assim, mas a Suíça é um lugar onde muitas pessoas vão. Eu já conheci pessoas que encontraram a Tina Turner caminhando nas montanhas. Então é muito comum você encontrar alguém, como no Rio de Janeiro, você encontra um famoso, não é algo assim tão... Não é tão estranho, né? É que a rainha, na idade que ela estava, o que ela estaria fazendo ali naquela cidade naquele momento? Mas, por exemplo, eu não sei dizer exatamente qual que é a pegada com a família real, o porquê disso. O que eu posso dizer é que eu não sei qual foi, se foi ano passado, acho que foi pelo menos ano passado, ou 2022, que aí eu tive mais uma lembrança, só que eu também não posso dizer quem era essa pessoa. O que eu posso dizer é que eu tenho uma lembrança de eu sendo o espírito incorporando uma mulher que parecia estar numa janela de um palácio. De palácio não, desses castelos, mas sabe quando tem o quarto e a varanda, e as pessoas vão na varanda do quarto? Era como se ela estivesse ali. Eu lembro, assim, de eu ainda estar vindo de cima, e eu lembro até o momento em que eu meio que me acoplar ao corpo dela. Foi uma coisa meio assim, eu lembro disso. Só que eu não posso nem dizer se tem alguma coisa relacionada a exatamente isso, a essa família. E aí o que aconteceu depois foi que até então eu também não tinha muita... Por incrível que pareça, até então o que eu sabia da rainha era que falavam que ela era uma reptiliana. E o que eu sabia dela é que ela era a rainha da Inglaterra. Eu não sabia, eu mal entendia como funciona a Constituição da Inglaterra assim direito. Eu não sabia que eles... Eu sei que agora eu entendo um pouco melhor, que eles meio que têm e não têm poder, né? Uma coisa mais assim alegórica, mas... E aí o que aconteceu? Ano passado, que aí eu fui... Eu perguntei porque podia ter alguma relação entre você ter visto ela e ela ter morrido em seguida, né? Mas não sei.
Então, o que eu achei isso que eu achei estranho, que relação que poderia ter? Assim, claro que foi estranho eu ter uma visão dela, e eu não consigo lembrar se foi 1 ou 2 meses antes dela morrer. E não foi em sonho, foi eu estar acordado ali mesmo, ali na rua, passeando. Se eu entrei em algum tipo de dimensão, o que meus olhos viram, o que... Eu só sei dizer que... E eu não olhei no rosto fixo dela pra ter... Até porque a gente vê a pessoa na televisão e, pessoalmente, elas são diferentes, né? Pode ser que você não reconheça muita gente famosa só pela falta de maquiagem. Mas estava ali, vestida de rainha, chapeuzinho. E você sabe que ela falou comigo em alemão. Até então eu não sabia disso, mas a família dela é alemã, né? Porque aí eu assisti The Crown, que é a coroa, que é baseada praticamente na história da família real. Que aí eu também... eu, como qualquer outro, a maioria dos seres humanos que não convive, não conhece muito sobre a família real, eu tinha essa visão de que a família real, nada muito assim que eu saiba, a gente sabe da Diana, e eu achava que, aí falando das teorias, que a rainha era uma reptiliana, que eu ficava assim, será que é verdade, né? Só que eu nunca dei muita bola pra isso. E aí o fato de ter visto ela, eu não ter nenhum tipo de conexão emocional, ou de ser fã, ou de ter foto. Aqui é normal as pessoas comprar, mesmo na Suíça, comprar a negocinho da rainha e balançar aqueles bonequinhos. Eu nunca tive interesse nenhum em comprar esse tipo de coisa. Nem quando eu fui para Londres, então, enfim. Estranho. Foi bem estranho mesmo. E aí, só quando eu assisti... aí quando eu assisti essa série The Crown, que elas são baseadas em fatos reais, você sabe que a família real, ela tem muita gente que gosta deles, mas eles têm muito assim, ódio, eles recebem muita energia de ódio, de mistério, de coisa assim. E depois da série, de eu ver que era baseado em fatos reais, algumas coisas eu fui confirmar, eu senti pela família real uma empatia muito grande, assim, muito... Por que a gente não pode ter empatia com a família? Algumas pessoas, eu falo, né, que eles são muito odiados às vezes. E eu falo assim, por que não, né, também ter um pouco de mais amor? Por mais que eles sejam a família real, eles não tiveram uma vida fácil, como todo mundo acha que ser rei, ser rainha é desfrutar de joias e diamantes e viver a vida perfeita. Mas não é bem isso, né? É verdade, às vezes é bem difícil. Sim, mas Outra curiosidade é sobre, você disse que acampou um tempo na floresta, passou uns 15 dias acampando. Foi na verdade, assim que eu saí do apartamento em que eu estava morando com o menino, porque foi outro ataque espiritual. E eu acabei falando assim, não, eu preciso me libertar de tudo. Então a primeira coisa que eu fiz foi pegar uma bolsa, algumas coisas e fui pra floresta. Fiquei uns dias na floresta, mas não foi na floresta mesmo, foi como se fossem uns 3 dias, que aí eu acabei fazendo algumas amizades depois que, enfim, aí iam acontecendo muitas sincronias, eu ia conhecendo pessoas na rua e falava coisas e, enfim, coisas assim, bem assim. Já cheguei a ver pessoas que eu poderia até dizer que são do governo me observando, porque eu chamei uma atenção relativamente grande para um país pequeno como a Suíça. A Suíça é um país que todo mundo meio que se conhece de certa forma. Ou você conhece a pessoa diretamente, ou você conhece alguém que conhece aquela pessoa. Então a Suíça é um país meio assim. Então pode ter sido isso, chamou algum tipo de atenção nesse sentido. E esses dias que você passou na floresta, você dormia, se alimentava como? Sim. Eu tinha uma cabaninha que eu fiquei na floresta, assim. A Suíça tem algumas florestas assim que não é meio floresta, assim, que de animais selvagens, assim. Foi uma floresta assim, mas era pequena. E eu só bosque, né? peguei uma tenda, assim. Eu fiquei ali como se fosse... Só nessa floresta eu fiquei como se fosse talvez uns 3, 4 dias dormindo ali. Logo depois eu fui para um acampamento, que aí lá você pode acampar e ficar acampado lá mais tranquilamente. Né? Esse aí eu fui para um campo, que aí foi lá que eu falei assim, vou agora procurar emprego, vou agora me focar um pouquinho no mundo material, digamos assim, no mundo, não no mundo material não, nesse mundo material, né, que o mundo espiritual também é material. No então sistema. Vou me focar nisso, vou me dedicar um pouco ao sistema da vida normal. Isso. Mas, e aí depois desse camp, que aí eu já, logo em direto, assim, eu consegui um apartamento, que não era fácil, mas eu fiz aquela jogada de falar assim, moça, só tenho... Eu tava com a minha bolsa, assim, falei, olha, essa aqui é minha casa agora, então eu preciso de apartamento. Aí ela pegou e falou, eu não podia voltar pra minha outra casa, eu não tinha condições. E aí acabei conseguindo um apartamento e tudo, aí foi esse 2023 de reorganização. Mas pode fazer outras perguntas se você precisa.
Não, era basicamente isso. Você pode passar para a parte que você ia falar agora. Isso. Aí, outra coisa que eu teria que deixar bem claro também, né, nessa questão do meu lado criança e de todos esses meus lados artísticos que foi aparecendo nesse tempo todo, teve também as minhas sombras, né, que eu dei uma comentada de quando essa pessoa falava, dependendo da situação, eu também reagia com uma resposta bem mal educada, ou até não agressiva, mas eu poderia ir bem no seu ponto fraco, sem eu mesmo saber que eu estava indo no seu ponto fraco. Só que o meu lado sombra, ele veio assim, forte assim mesmo, assim. O meu lado sombra é, por exemplo, eu poderia ser, por exemplo, um exemplo assim prático. Quando eu era adolescente, eu me apaixonei uma vez por uma pessoa, e aquela pessoa uma vez beijou uma outra pessoa na minha frente, assim, eu não sei se me provocando ou não. Eu só sei que assim que eu tive uma primeira oportunidade, aquela pessoa, eu fiquei com aquela pessoa novamente, eu percebi que aquela pessoa estava gostando de mim, foi a minha vez que é o lado vingativo sombra, assim, de ser atacado e querer Revidar, né? revidar, e não é justo, mas não, eu não era muito assim, mas tinha algumas situações que chegar a acontecer assim, que aí eu falo algumas coisas sombras ou um outro lado sombra de financeiro, eu sempre fui muito irresponsável financeiramente, eu sempre fui de gastar e de não pensar muito se vou ter dinheiro amanhã na conta e, por exemplo, eu já cheguei a pagar o cartão de crédito literalmente com cartão de crédito. Então eu já cheguei a bolar coisas para poder literalmente burlar o sistema numa forma assim, literalmente para poder gastar ou fazer coisas do jeito que eu achava que é mais certo, assim. Sem depois pensar como iria pagar, né? Isso, sem depois nem pensar. E depois, como se eu pensasse amanhã, como literalmente a preocupação de amanhã, as contas de amanhã para amanhã. E se as de ontem que já venceram, já era de ontem, a preocupação de ontem. Mas você conseguiu organizar. Sim, a gente sempre dá. Porque eu também nunca tive aprendizados de criança de mais ou menos de aprender em casa a questão financeira. Então, na minha vida adulta agora que foi eu aprender a usar melhor o dinheiro, a energia do dinheiro para até hoje eu consigo ir numa loja, gostar muito de alguma coisa, ter dinheiro e não comprar. E não falar não preciso, não quero mais. Não quero, mas não vou comprar. É como eu quero, mas não vou comprar, algo assim. Sim. Porque não precisa realmente, né? É não ser movido só pela emoção, pelo impulso. Pelo desejo, sim. Por mais que e às vezes é até uma coisa assim de legal, assim, que vai até me ajudar, me apoiar, assim, por exemplo, uma coisa que vai ajudar em casa a melhorar ali, mas eu ainda me contenho um pouco, eu espero. Eu falo assim, vamos esperar mais uns dias, talvez um mês, aí se eu realmente quiser daqui a um mês, ou talvez eu compre. Ok. Você ia entrar, então, numa nova fase agora. Isso. E aí, esse ano, porque assim, eu já disse que desde 2019 eu sentia que uma coisa muito grande ia acontecer, inclusive na minha infância, como eu já relatei no primeiro vídeo, já tive aquelas intuições que me dizia algo grande vai acontecer no mundo, e aquela coisa sempre estava ali, né? E 2020 eu achei que ia acontecer alguma coisa assim maior do jeito em que eu sentia que ele seria. Esta é a parte 1. Assista também a parte 2.